Nessa videoaula, nós vamos estudar um pouco os verbos. Para dar início ao nosso estudo, nós vamos partir da pergunta: o que é o verbo? Para entendermos o que é um verbo, nós precisaremos identificar suas propriedades gramaticais, semânticas e discursivas ou textuais. A propriedade gramatical do verbo abrange as suas características morfológicas. São identificadas como verbos as classes que dispõem de um radical e de morfemas sufixais específicos. Por exemplo, em 18 dias de protestos, egípcios derrubam um ditador de 3 décadas. Nós temos no verbo derrubam o radical derruba e o morfema sufixal am. Os verbos podem aparecer sozinhos ou acompanhados de outros verbos. Vejamos os exemplos. Em acabou a novela, o verbo acabar aparece sozinho e é ele que organiza a sentença. Nós estamos diante, então, de um verbo pleno. Em nuvem de vulcão chileno continua causando transtornos, nós temos continua causando, em que o verbo causando no gerúndio é acompanhado pelo verbo continua no presente do indicativo. Nesse caso, nós temos uma perífrase verbal, mas é o causando que, enquanto verbo pleno, organiza a sentença. O continua funciona como verbo auxiliar. Os verbos auxiliares, que são os primeiros verbos nessas perífrases, podem aparecer em qualquer pessoa, modo e tempo. E o verbo pleno, nesse caso, tem que aparecer ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. O verbo se destaca dentre as outras classes de palavras por ter a propriedade de organizar a sentença. Por isso, cada morfema verbal desempenha um papel próprio na organização da sentença. O morfema radical, nesse caso, escolhe os complementos da sentença. Por exemplo, os pacientes recebem tratamento de beleza em hospital de São Paulo. É o radical do verbo recebem que escolhe o complemento tratamento de beleza. O morfema número pessoal escolhe o sujeito da sentença. Então, nesse caso, pacientes recebem tratamento de beleza, o morfema nominal de pacientes, que está no plural, concorda com o morfema verbal de recebem. Então, há uma concordância verbal entre pacientes, que é o sujeito, e o verbo recebe. Em relação à transitividade, nós podemos dizer que se trata de uma propriedade de seleção de termos da sentença pelo verbo. A propriedade da transitividade verbal não poderia ser algo simples. Afinal, nós falamos o tempo todo por meio de sentenças e veiculamos situações muito diferentes umas das outras a partir delas, que vão exigir naturalmente verbos diferenciados. A tipologia verbal, então, vai ser apresentada a partir desse momento, com um pouco mais de detalhes. Nós temos os verbos intransitivos impessoais, que são aqueles que não escolhem termos sentenciais indicando fenômenos atmosféricos. Por exemplo, nevou no sul do país. Um segundo tipo de verbo é o verbo monotransitivo, que seleciona apenas um termo na sentença. O verbo monotransitivo pode integrar várias classes, por exemplo, a classe dos verbos apresentacionais. Nesse caso, o termo selecionado por esse verbo é um substantivo que vem depois do verbo, servindo para introduzir um assunto. Por exemplo, tinha uma pedra no meio do caminho. Nós temos também os monotransitivos do tipo ergativo. Nesse caso, o termo selecionado é um substantivo que vai representar o paciente. Por exemplo, a porta abriu. Um outro tipo de monotransitivo é o atributivo. Nesse caso, o termo selecionado é um adjetivo que atribui uma qualidade ao sujeito. Por exemplo, o garoto é esperto. E por fim, nós temos o equativo. Nesse caso, o verbo equativo estabelece apenas uma relação de igualdade entre os substantivos, ou seja, ele não os predica. Por exemplo, mãe é mãe. Um terceiro tipo de verbo abarca os bitransitivos, que são aqueles que selecionam 2 termos sentenciais. Nós temos diferentes tipos de verbos bitransitivos. O primeiro é o bitransitivo direto, em que o primeiro termo é o sujeito e o segundo é o objeto direto, como nós podemos exemplificar com a aluna comprou o livro. A aluna é o sujeito e o livro é o objeto direto.
Nesse caso, o objeto direto pode ser substituído por o ou ele. Ela comprou ou ela comprou ele. E o sujeito pode ser substituído também pelos pronomes pessoais, como nós já vimos nas aulas anteriores. O verbo bitransitivo também pode ser do tipo bitransitivo indireto, em que o primeiro termo é o sujeito e o segundo termo, que vem preposicionado por a ou para, é o objeto indireto. Nesse caso, o objeto indireto é aquele que pode ser substituído por lhe. Por exemplo, o livro pertence à aluna. A aluna é objeto indireto porque eu posso fazer a paráfrase por ele pertence-lhe. É exatamente essa a diferença do objeto do verbo bitransitivo indireto para o bitransitivo oblíquo, em que o primeiro termo é o sujeito e o segundo, preposicionado por a, com e de, é o complemento oblíquo. Por que um complemento oblíquo? Porque ele não pode ser substituído por lhe, e sim substituído pela preposição escolhida, mais ele, isso ou lá. Vejamos o exemplo. A aluna gostou do livro. Nós podemos dizer, a aluna gostou disso, mas não podemos dizer, ela gostou-lhe. A aluna veio de Campinas. Nós podemos dizer, a aluna veio de lá, mas não, ela veio. Então, nós vamos chamar esses casos de bitransitivo oblíquo. O quarto tipo é o tipo que abarca os verbos tritransitivos. Os verbos tritransitivos selecionam três termos: o sujeito, o objeto direto e o objeto indireto. Vejamos. O professor entregou o prêmio ao vencedor. Nós temos o sujeito professor, o prêmio objeto direto e ao vencedor, que é o objeto indireto. O verbo suporte é aquele que se apresenta no conjunto verbo mais substantivo e indica uma ligação forte entre o verbo e o substantivo, que não funciona como um complemento verbal. Nesses casos, o verbo suporte também pode suprir a falta de certos verbos. Veja um exemplo. Ela faz ginástica todos os dias. Agora que nós já tivemos uma noção sobre as questões de transitividade verbal, é importante estudar também a concordância, que é outra propriedade das sentenças que ocorre simultaneamente com a da transitividade. Isso porque é importante nós termos clareza de que a transitividade não é uma propriedade específica do verbo, mas é, na verdade, uma propriedade que abarca toda a sentença, como nós vimos nos exemplos apresentados até aqui. Pois, ao mesmo tempo que o sujeito e os complementos são escolhidos por meio da transitividade, traços de gênero, número e pessoa também são compartilhados pelo verbo e pelo sujeito. Os complementos ficam habitualmente fora desse compartilhamento de traços. Vamos ver. Bom, a conformidade formal entre o sujeito e o verbo vai implicar numa redundância de formas. Ou seja, se houver uma marcação de plural no verbo, haverá uma marcação de plural também no sujeito, como nós podemos observar em adolescentes aprendem dicas de consumo consciente. Há regras de concordância verbal no português brasileiro, padrão, e também na variedade culta do português brasileiro. E, nessa regra, o sujeito concorda com o verbo. Por exemplo, Deus deu o mundo aos animais, o homem lhes deu a jaula. Então, nós temos o sintagma deu e o sintagma o homem, que concordam no singular, porque estão no singular, com o verbo deu também no singular. Se o sujeito dispuser de um adjunto adnominal expresso no plural, esse adjunto não concordará com o verbo, ou seja, o verbo continuará seguindo o núcleo do sujeito. Por exemplo, o aumento desses crimes provoca situações irreversíveis. Então, nós temos um sujeito em que aparece um adjunto adnominal no plural, mas o verbo continua concordando com o núcleo do sujeito, que é aumento. Alguns fatores podem levar à variação nessas regras de concordância no português brasileiro, especialmente na variedade não padrão. A primeira regra é a da saliência morfológica do verbo. Então, quando a forma de plural do verbo é muito diferente da forma do singular, a ativação da concordância ocorre com mais frequência. É o que nós podemos observar em esses meninos são muito desobedientes. Então, nós vemos aqui o verbo são, que é bem diferente da forma é, e é essa saliência morfológica que garante a concordância verbal na maioria dos casos. Diferentemente do que se observa no caso contrário. Então, se a forma plural do verbo é parecida com a forma do singular,
identifica-se uma tendência, embora ainda não generalizada, a não se fazer a concordância. Por exemplo, eles falam que eles fazem o que eles querem. O que está por trás desse uso? O fato de que os verbos fala, faz e quer se diferenciam muito pouco no singular e no plural. Falam, fazem e querem. Então, se trata de uma pequena diferença morfológica. A posição do verbo em relação ao sujeito também está relacionada com essa questão da concordância. Então, quando o sujeito está anteposto ao verbo e localizado perto dele, há mais probabilidade de ocorrer a concordância do que quando o verbo está posposto ao sujeito e distanciado dele. Vejamos os exemplos. As contas pesaram muito na minha decisão de fazer mais economia. Então, o sujeito está bem pertinho do verbo e há concordância. Já em as contas deste ano, sobretudo depois que eu tive um pequeno aumento salarial, pesou na minha decisão de fazer mais economia. Vejam que aqui o sujeito está distanciado do verbo e aí a concordância não é ativada. Sobre a colocação do verbo na sentença. No português brasileiro, a colocação de base, a principal, do verbo bitransitivo, é no centro da sentença, antecedido pelo sujeito e seguido pelos complementos, como nós podemos ver aí no exemplo. Já vimos, no entanto, que alguns verbos monotransitivos podem encabeçar a sentença, e aí essa colocação muda. Isso ocorre com os apresentacionais, como nós vemos no exemplo, ué, não veio ninguém hoje? Tem eu aqui, será que não serve? E como acontece também com os ergativos, por exemplo, em aumentaram as preocupações com a guerra. A elipse do verbo. Nós podemos omitir também no português brasileiro o verbo na sentença. Para isso, nós precisamos de uma expressão que nos permita recuperá-lo. É o que ocorre aqui no exemplo com também. Os tempos mudaram, o casamento e a família também. O também funciona como um indício de que o verbo mudaram ficou elíptico. Sobre as propriedades semânticas do verbo. Existem várias possibilidades de estudo das propriedades semânticas do verbo. Então, nós escolhemos duas estratégias para esta videoaula. A primeira é a correlação entre a tipologia sintática, baseada na transitividade, e a tipologia semântica. E a segunda é aquela que diz respeito às categorias semânticas do verbo, como tempo, aspecto, voz e modo. Sobre a correlação entre tipologia sintática e tipologia semântica do verbo, considerando que o verbo seleciona o sujeito e o complemento, é possível reconhecer a seguinte tipologia semântica. Em relação aos verbos de ação, esses verbos de ação indicam que o sujeito, representado por X, praticou uma ação que se aplica ao termo Y, de acordo com a estrutura X faz Y, que pode ser exemplificada por você faz a festa. O segundo tipo é o dos verbos experienciais. Eles indicam que o sujeito X não praticou uma ação, ele apenas experimentou propriedades de natureza perceptiva, cognitiva ou estados afetivos expressos pelo termo Y, em estruturas do tipo X sabe Y, ou pensa Y, ou X ama Y, como, por exemplo, mãe sabe tudo e criança pensa cada coisa. Um terceiro tipo são os verbos de posse ou transferência de posse. Os primeiros, os verbos de posse, indicam que o sujeito X possui algo expresso por Y. Então, nós teríamos uma estrutura do tipo X tem Y ou possui Y, como exemplifica-se em João, de 21 anos, possui coleção milionária de carros. Os verbos de transferência de posse, por outro lado, vão expressar que X recebeu Y de Z, realizando estruturas do tipo X enviará Y a Z, ou X dá Y a Z, ou recebe Y de Z. Como, por exemplo, em decisão dos pênaltis deu emoção à final do Parazão. Os verbos locativos localizam o sujeito X num determinado espaço expresso por Y, de acordo com uma estrutura do tipo X está em Y, como o espetáculo está na rua, ou X é de Y, como o ganhador da Mega Sena é de BH.
Em relação às categorias semânticas do verbo, eu vou começar focalizando o aspecto verbal. Nós usamos o aspecto verbal para expressar um ponto de vista sobre o sentido do verbo, ou seja, se ele indica duração, não duração, repetição, resultado. No caso da indicação de duração, nós podemos representar os graus de desenvolvimento dessa duração, ou seja, se ela está no começo, no meio ou no fim. O aspecto verbal, portanto, ele representa o que dura, que corresponde ao aspecto imperfectivo, o que começa e acaba, que corresponde ao aspecto perfectivo, e o que se repete, que corresponde ao aspecto iterativo. No caso do português brasileiro, o aspecto não dispõe de uma morfologia própria. No caso do português, de um modo geral. Para codificar os significados aspectuais, então o falante combina diferentes ingredientes linguísticos. Ele pode, por exemplo, recorrer a formas nominais, como o gerúndio e o particípio, exemplificados em estou estudando o aspecto verbal, tenho estudado muito o verbo no português brasileiro, ou recorrer a advérbios e expressões adverbiais, como estudo frequentemente o aspecto verbal, em que o advérbio frequentemente está indicando um aspecto iterativo. Sobre o tempo verbal. Bom, tempo é uma outra propriedade semântica do verbo, cuja interpretação tem sempre de estar remetida à situação de fala. Ele pode ser representado como o passado, relacionado à anterioridade em relação à situação de fala, o presente, ligado à simultaneidade em relação à situação de fala, e o futuro, associado à posterioridade em relação à situação de fala. Observe o seguinte: em algumas línguas, a terminologia distingue o presente simples, por exemplo, em eu falo, do presente contínuo, por exemplo, em eu estou falando. O português brasileiro, embora abrigue a ambas as formas, não dispõe de nomenclatura para o presente contínuo ou para o presente perifrástico. Um outro ponto interessante é que o pretérito perfeito e o futuro perfeito representam os estados de coisas completados no passado. Por exemplo, eu fiz. Ou estados de coisas que serão completados no futuro, como, por exemplo, eu terei feito. O termo perfeito usado, então, nessa designação, remete ao aspecto perfectivo, ou seja, aponta para as ações começadas e acabadas. O pretérito imperfeito representa os estados de coisas que duraram no pretérito, ou seja, no passado. Por exemplo, eu fazia lição enquanto você jogava bola. O termo imperfeito aí remete ao aspecto imperfectivo, ou seja, aponta as ações em seu andamento. No exemplo anterior, nós teríamos alguma coisa do tipo: eu estava fazendo a lição enquanto você estava jogando bola. Em relação ao modo verbal, quando construímos as nossas sentenças, é importante percebermos que nós agrupamos nela o modo e o dito. O modo expressa a nossa avaliação sobre o que expressamos na coisa dita, naquilo que estamos dizendo, considerando-a real, irreal, possível ou necessária. Há 3 modos no português brasileiro: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Todos eles apresentam uma propriedade textual comum, que é a de representar atos de fala. Então, o modo evidencia de que ato de fala se trata. Então, nós temos o ato de fala assertivo, em que os conteúdos se realizam no mundo, indicado pelo modo indicativo, como, por exemplo, nós podemos ver em sabe-se que o doce de leite é a 8ª maravilha do mundo. Nós temos o ato de fala dubitativo, em que as situações são imaginárias e, portanto, não precisam corresponder ao que acontece no mundo, indicado pelo modo subjuntivo. Por exemplo, quem não entende nada diz que talvez o doce de leite seja a 8ª maravilha do mundo. E temos o ato de fala jussivo, que é aquele em que as ordens e instruções são dadas ao interlocutor, e que é indicado pelo modo imperativo. Por exemplo, coma doce de leite, ajude as companhias de laticínio. Agora que nós já vimos todas essas propriedades do verbo em relação à organização da sentença, nós podemos passar à abordagem das propriedades textuais dos verbos. Para isso, eu vou fazer uma relação entre o verbo apresentacional e a função de inserção de tópico discursivo. Esses verbos, como nós já vimos, não predicam o seu sujeito nem os seus complementos, no sentido de que eles não vão atribuir sentidos derivados de seu radical.
O seu papel decorre exatamente dessa função apresentacional que lhe empresta o próprio nome. Essa função ocorre quando acrescentamos um tópico em nossos textos, representando-o por um substantivo. Vejamos os exemplos. Era uma vez uma princesa e tinha uma coisa naquela festa. Veja que o verbo ser e o verbo ter estão apresentando um tópico a partir do sintagma uma princesa e uma coisa. Ainda falando sobre as propriedades textuais do verbo, nós podemos relacionar o tempo presente e os tipos textuais descritivos e argumentativos. Esse tempo presente aparece recorrentemente em verbos de estado. E na narração, nós podemos fazer uma associação com os tempos do passado associados a ações. Por exemplo, L1 conta a seguinte história. Eu estive em Cumaná, é uma praia, é um lugar, um litoral muito bonito, que aliás é muito parecido com o nosso litoral norte, e fiquei lá durante 3 meses, e nesse tempo todo eu conheci bastante o povo de lá, que é bem diferente e bem diferente de nós. Nesse exemplo, nós podemos perceber que o locutor, para narrar a sua história, usa os verbos no passado estive, fiquei e conheci. Quando ele vai descrever o lugar que ele conheceu, ele usa os verbos no presente. É um lugar, é uma praia e é muito parecido. No final do texto, quando ele insere um trecho argumentativo, ele volta a usar o verbo no presente. Esse simples exemplo nos mostra como o verbo está intimamente relacionado com a construção do texto, muito mais do que com a apresentação de uma cronologia estritamente pensada. Nessa aula, então, nós falamos um pouco sobre o verbo e na próxima aula nós vamos abordar os substantivos, os artigos e os adjetivos, que têm uma relação muito próxima com esse conteúdo que nós vimos hoje. Até mais!